Olá e boas-vindas a mais uma explicação visual super detalhada produzida com muito orgulho pela Ford College. Bom, hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos conceitos mais fascinantes e, sejamos honestos, essenciais para quem está fazendo aquela transição da EVM para a arquitetura da Solana, a SVM. A gente já dominou os fundamentos dos modelos de contas, certo? Mas aí surge um novo desafio arquitetônico. Como é que a gente posiciona dados que pertencem a um programa de um jeito que seja totalmente previsível? É exatamente aí que entram os famosos PDAs, ou endereços derivados de programa. Chegou a hora da gente entender a fundo essa tal de derivação determinística de endereços. Então, bora dar uma olhada no nosso roteiro de hoje. Ele está montado tipo um esquema de engenharia mesmo, dividido em 6 partes. A gente começa indo além do modelo Ethereum, depois disseca a anatomia de um PDA, entende como funciona o esquema de evitando a curva, vê as aplicações no mundo real, bota a mão na prática com validação em Rust e finaliza com os próximos passos. Vamos lá! Entrando na nossa primeira sessão, além do modelo Ethereum. Na nossa análise anterior, ficou bem claro aquele contraste de como a Solana lida com o Estado usando contas separadas, né? Só que isso levanta uma questão prática que é super importante para a gente resolver na hora de programar. E a pergunta de US$ 1 milhão é justamente como criar um armazenamento on-chain que seja previsível, mas sem usar chaves privadas. Afinal, qualquer pessoa que trabalha com Web3 já sentiu aquele suor frio só de pensar em gerenciar ou, pior, perder chaves privadas. A grande questão aqui é que um programa rodando na blockchain precisa ser dono dos seus próprios dados. Ele não pode ficar dependendo de um humano ou de um gerenciador externo assinando cada transação com uma chave privada o tempo todo. O programa precisa literalmente de autonomia determinística. Isso ilustra muito bem a sacada genial da Solana. De um lado, a gente tem as contas padrão. Uma carteira possui aquela chave privada secreta que gera uma chave pública. Clássico. Mas do outro lado nós temos os PDAs, os endereços derivados de programa. E olha só, não tem chave privada aqui, de jeito nenhum. O que acontece é que o endereço é derivado de forma pública, combinando as seeds, ou sementes, o ID do programa e um valor que a gente chama de bump. O resultado disso tudo? Um PDA que é propriedade exclusiva daquele programa. Simplesmente não tem como nenhum agente externo assumir o controle, pelo simples fato de que a chave privada nem existe. Partindo para a seção 2. A anatomia de um PDA. Bora desconstruir a fórmula exata que é usada para derivar esses endereços e entender de vez os limites determinísticos deles. Dissecando as peças desse quebra-cabeça, a gente começa pela seed. Pensa nelas como arrays de bytes que a gente escolhe de forma arbitrária. Pode ser o nome de um usuário, um ID de um item ou até uma string fixa. A única restrição é que cada seed pode ter no máximo 32 bytes. Segundo componente, o Program ID, que é basicamente a chave pública do programa. Ele sempre está presente e é o que amarra a propriedade do PDA diretamente àquele programa específico. Depois vem o Bump Seed. É um byte só, um único byte, mas ele é crucial para garantir a segurança de toda essa derivação. E juntando tudo isso, a gente chega no PDA, que é uma chave pública sem chave privada correspondente. O ambiente de execução da rede trata esse endereço como sendo controlado única e exclusivamente pelo programa. É um design muito elegante. Mas como é que esse processo rola mecanicamente? É uma sequência bem direta de 4 passos. Passo 1, o sistema pega aquelas seeds que a gente forneceu e combina com o Program ID. Passo 2, essas entradas passam por um processo de hash usando a rotina canônica da Solana. Passo 3, o sistema checa se o resultado desse hash cai na curva criptográfica ED25519. Ou seja, ele verifica se por um acaso do destino, esse hash gerou um endereço que teria uma chave privada válida. Se caiu na curva, ferrou. Não pode ser um PDA. Aí é que entra o passo 4. A gente aplica o Bump Seed para dar aquele empurrãozinho e ajustar o hash até ele finalmente sair da curva. O que nos leva perfeitamente para a seção 3, evitando a curva. Ou simplesmente o Bump. Essa é, sem dúvida, a parte mais crucial e, às vezes, a mais confusa de toda essa equação de derivação. O mais interessante aqui é entender como esse tal de bump funciona na prática. Imagina uma busca frenética mesmo. O sistema vai lá, anexa o número 255 aos dados e calcula o hash. Caiu na curva e virou uma chave válida? Ops, rejeitado. Aí ele tenta o 254. Ainda tá na curva? Rejeitado de novo. Ele vai descendo um por um de 255 até 0, até encontrar o primeiríssimo número que joga esse hash para fora da curva, e esse número final é o nosso bump válido.
É basicamente uma busca automatizada para garantir que absolutamente ninguém, em lugar nenhum do universo, possa ter uma chave privada que consiga assinar transações por esse endereço. Muito genial, né? Seguindo em frente, seção 4. Aplicações no mundo real. Legal a teoria, mas como a galera de desenvolvimento está realmente usando essa arquitetura nos dApps do dia a dia? Na prática, os PDAs são como uma faca suíça para resolver problemas complexos de indexação e de estado. Pensa na indexação de metadados de usuários, por exemplo. Se a gente quiser armazenar o perfil de alguém, basta usar a chave pública da pessoa e uma palavra simples tipo perfil, como nossas seeds. E o que isso significa? Significa que qualquer interface web consegue calcular exatamente onde os dados estão armazenados sem precisar ficar consultando bancos de dados gigantescos. A gente também usa PDAs para contas de scroll ou estado, criando verdadeiros cofres ou registros baseados em IDs estáticos. No fim das contas, a gente está criando namespaces determinísticos. O cliente no front-end consegue calcular certinho onde os fundos ou os dados estão guardados antes mesmo de mandar qualquer transação para o programa on-chain. É uma economia de tempo e de recursos absurda. Mas aí vem o ponto crucial dessa história toda. Prestem muita atenção nesse aviso de segurança vital. Seeds são namespaces públicos, tá? Elas não armazenam segredos de forma alguma. Como a fórmula de derivação é totalmente pública e baseada em hash, qualquer pessoa consegue derivar o PDA se souber quais foram as seeds usadas. Por isso, a regra de ouro é: nunca, em hipótese alguma, use senhas, chaves de API ou qualquer outro dado sensível como uma seed de PDA. A gente tem que tratar as seeds como identificadores lógicos e públicos, apenas para fins de rotulagem. Chegamos na seção 5, prática com validação em Rust. Agora é a hora de pegar toda essa planta teórica que a gente viu e traduzir para o código real da blockchain. Lá no Create Solana Program do Rust, a gente tem umas funções bem específicas para lidar com os PDAs. O fluxo normal geralmente começa com a Find the Program Address. E essa é a função que faz o trabalho pesado. Ela recebe as seeds, executa aquela busca frenética do bump descendo do 255 ao 0 que a gente acabou de falar e devolve duas coisas: o endereço seguro do PDA e qual foi o bump encontrado. Por outro lado, a gente tem a função Create Program Address, que atua como um validador super rigoroso. Ela pega seeds, já junto com o bump que foi fornecido, e simplesmente calcula o hash. Se por acaso o resultado for inválido, ela trava a execução na hora. É uma dupla dinâmica fantástica. Uma função tem o trabalho de descobrir o endereço, enquanto a outra valida tudo com uma eficiência estrita na hora que o programa está rodando. E olha só, aqui vai uma dica de ouro de quem já bateu muita cabeça com desenvolvimento on-chain. Sempre armazene o bump direto nos dados da conta logo durante a inicialização. Lembra que o Find Program Address faz aquelas buscas computacionais descendo de 255 a 0? Pois é, isso gasta processamento, o que significa que custa dinheiro. Se o bump já for salvo nos dados do PDA logo no momento da criação, nas transações futuras o seu programa só vai precisar usar o validador rápido, o Create Program Address, passando aquele bump que já estava guardado. Essa simples atitude economiza um baita tempo computacional e deixa o programa muito mais eficiente e barato para rodar. É um verdadeiro game changer. E para a gente fechar com chave de ouro, seção 6, próximos passos e retenção Web3. A grande essência de tudo que a gente explorou hoje é que os PDAs garantem um armazenamento que é não só previsível, mas completamente seguro contra o controle de chaves externas. Dominar de verdade esse conceito determinístico é o que abre as portas para o nosso próximo passo, as contas associadas de tokens, famosas ATAs. Queria deixar um agradecimento imenso por nos acompanhar em mais essa explicação estruturada trazida para a nossa comunidade pela Ford College. Para quem quer se aprofundar e acessar outros materiais de alta qualidade sobre o Web3, é só dar um pulo no portal forge.college, que está sempre cheio de conteúdo bom. A arquitetura Web3 exige uma precisão de engenharia absurda, e os PDAs são a prova viva disso. Mas pensem no seguinte: se um programa de computador agora tem a capacidade de possuir seus próprios dados sem nenhuma intervenção humana, o que impede esse mesmo programa de gerenciar os ativos de uma cidade inteira de forma 100% autônoma no futuro? Fica aí a reflexão. Um grande abraço e até a nossa próxima análise detalhada.